Com o Rodrigo Orengo, a gente já viu esse filme antes, né, Orengo? Projetos importantes são enviados ao Congresso, aí vem um lá e propõe uma fatiação, não, veja bem, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e quando vai ver o negócio é completamente desidratado. Isso pode acontecer com o pacote de corte, Orengo? Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. As pressões já começaram, viu, Megali? E justamente de todos os lados a gente vê, né? Desde aquele ponto que pega uma população mais fragilizada, por exemplo, o benefício de prestação continuada, o chamado BPC, que é um auxílio para pessoas com deficiência e idosos. A regra prevê aí realmente um aperto no cerco aí para evitar fraudes, mas também mexe ali com a renda que é permitida colocar justamente nesse programa, né, para ter aqueles critérios atendidos, né? Então, por exemplo, retiradas de rendas não previstas na legislação, né? Então, isso vai ser atacado. E isso pode retirar pessoas são englobadas justamente, são ajudadas pelo BPC. Então já começou um movimento dentro do Congresso Nacional de tentar evitar retiradas de pessoas que ganham hoje o BPC, que é realmente uma camada fragilizada da sociedade. Então isso vai ser difícil mexer no Congresso Nacional, porque a gente já vê reações dentro da Câmara e do Senado. Agora também a gente vê reações na camada de cima, naqueles servidores que ganham os chamados super salários, ou seja, aqueles servidores que ganham o teto do funcionalismo público, que é um teto que ele é furado porque acabam ganhando gratificações, bonificações, acabam ganhando auxílios, né? E isso acaba elevando custos, né? Segundo dados oficiais, um gasto aí de cerca de 5 bilhões de reais por ano com salários acima do teto do funcionalismo, né? Na verdade, o acréscimo ao salário, essa bonificação, o chamado penduricalho. E começou a aparecer, Megalho, uma enxurrada aqui de notas de entidades do Judiciário, do Ministério Público, né, do alto escalão hoje do serviço público, né, apontando possíveis consequências da aprovação dessa matéria. Por exemplo, uma aposentadoria em massa, o que geraria um custo ao erário, inclusive com a contratação de novos servidores, né, um desestímulo para a permanência na carreira para aquelas pessoas que já poderiam ter se aposentado, mas continuam, o que na avaliação dessas entidades acabam até gerando uma espécie de economia, né, uma vez que não aumentam o custo do erário com novas aposentadorias e novas contratações, né? A gente sabe que esse é um assunto delicado, né, que mexe aí com categorias que estão realmente no topo do funcionalismo, e a gente já estava prevendo aqui, a gente já tinha inclusive conversado aqui que essas reações iriam acontecer. Qual é o desafio agora, Megali? É esse que você tocou aí, é ter mobilização na base para evitar que o projeto seja desidratado, que o pacote seja desidratado. Isso é do jogo do legislativo. Sempre quando uma proposta chega ao Congresso, é aquele instrumento de espancamento, né? Começa a ter pressão de tudo que é lado, é natural que tenha alteração, mas se você mexer com pontos que são significativos do projeto, do pacote, você pode ter um resultado muito mais acanhado, né? Se o pacote já chegou com uma reação negativa do mercado, imagina se permite que ele seja desidratado. Então vai ser um jogo difícil, porque o pacote ainda conta com uma adesão que é muito frágil. Na primeira votação, no primeiro teste, a gente viu ali que o governo conseguiu a margem só de 3 votos, é muito pouco, né, para conseguir votar a urgência, imagina o mérito. Então, vai ser um caminho árduo aí pela frente nessas semanas, próximas semanas, para conseguir votar o projeto sem tantas alterações. As pressões já começaram e são grandes aqui dentro do Congresso Nacional. Muito bem, veremos. Uma semana já foi. Faltam duas. Orengo, bom trabalho pra você. Duas, tá certa a conta, Orengo? É isso, 2 semanas, né? Pode ter Duas algum semaninhas. dia de votação ainda ali perto do Natal, mas é 2 semanas, realmente. É isso.